Grêmio atrasa o pagamento de dívida pela rescisão do contrato com Douglas Costa. Eu vou falar sobre os valores envolvidos nesta situação. Natan Pescador pode sair do Grêmio. Tem negociação em andamento para a rescisão do contrato. Vou explicar como isso vai funcionar. O que o presidente Alberto Guerra falou no Rio de Janeiro, lá na sede da CBF, sobre a situação de Mano Menezes no Grêmio. E como será esta semana de preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro, partida decisiva para a definição da situação do Mano. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Eu vou começar falando sobre a situação do técnico Mano Menezes, né? Hoje de manhã entrou vídeo aqui no canal do Gabardo, com as falas do Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol do Grêmio, também do próprio Mano Menezes, onde foi falado ontem, depois do jogo, da derrota para o Sport, sobre a situação, que está muito clara. O Alexandre Rossato manifestando confiança na recuperação do time com o Mano Menezes, alegando que, com o Mano, o Grêmio saiu até de uma situação pior, lá da zona do rebaixamento. Que ele acredita que isso será possível com uma reversão do quadro atual. E o Mano também deixando muito claro que, se os resultados não vierem, em um curto espaço de tempo, já contra o Atlético Mineiro, no próximo final de semana, ele sabe que vai sair e também não quer atrapalhar, né? Então, o Mano fica, mas tem prazo para isso, os resultados têm que acontecer. O jogo contra o Atlético Mineiro vai ser no domingo, 4 horas da tarde, em Belo Horizonte. Se o Grêmio perder esta partida, não tem dúvida nenhuma que o Mano Menezes não vai continuar como técnico do Grêmio. Na terça-feira, a reapresentação com os treinamentos, com a preparação para o jogo. Carlos Vinícius deverá ser titular no lugar do Braithwaite, que levou o terceiro cartão amarelo. O presidente Alberto Guerra está no Rio de Janeiro para a reunião, né, que aconteceu nesta manhã, reunião do Fair Play Financeiro da CBF, e o repórter Rafael de Vério, de GZH, entrevistou o presidente Alberto Guerra, que disse o seguinte: hoje o Mano é o nosso treinador. Por hora, está mantido. Vou sentar com ele, com o pessoal do futebol, e faremos as avaliações necessárias. E completou: houve jogos que vimos evolução, mas ontem foi uma involução. Um dos piores jogos, fiquei muito envergonhado. Não pela derrota, mas pela atuação. Não estava à altura do que a gente se preparou, do que planejamos. Realmente nos coloca numa situação muito difícil, foi o que falou o presidente Alberto Guerra numa entrevista para o repórter Rafael de Vério. Então esta é a situação. Semana de treinamentos no CT do Grêmio. No final de semana, viagem para Belo Horizonte. Domingo, jogo contra o Atlético Mineiro. Se perder, fim de linha para o trabalho do técnico Mano Menezes. Se empatar, se ganhar... Pô, imagina se o Grêmio ganhar do Atlético Mineiro. É uma... né? Eu acho que pouca gente está acreditando que isso possa acontecer. Mas pode, né? E aí, claro que ele vai ter uma sobrevida no cargo de técnico do Grêmio. Eu trouxe aqui na abertura duas questões. Douglas Costa e Natan Pescador. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Primeiro, Douglas Costa. O Grêmio está atrasando o pagamento da dívida pela rescisão do contrato com Douglas Costa. O que acontece? O Douglas Costa saiu do Grêmio em 2022, né? Não tinha mais clima para continuar. Depois do rebaixamento, foi feito um acordo que prevê o pagamento pela rescisão. O Grêmio tinha valores atrasados com ele, de 7 milhões de reais em parcelas de 150 mil reais entre janeiro de 2023, quando começaria o pagamento, para terminar em dezembro de 2026. Estamos em agosto de 2025. Até agora o Grêmio teria que ter feito pagamento de 4 milhões e 800 mil reais para o Douglas Costa nestas parcelas do acordo de rescisão de contrato. Até agosto deste ano o Grêmio tinha que ter pago 4 milhões e 800 mil reais. O Grêmio pagou até agora cerca de 2 milhões de reais. Então não pagou nem metade do que estava previsto. O Grêmio tem mês que paga, aí 2 meses não paga, depois volta a pagar, e assim vai indo, né? Quando dá para pagar, paga. Quando não dá, não paga. O atraso no pagamento destas parcelas tem previsão de juros, né? Com multa. Então o Grêmio vai ter que pagar um pouco a mais. Agora, o departamento jurídico do Grêmio vai tentar um novo prazo de pagamento, um ajuste com o jogador. Então, 7 milhões é o valor total do acordo do Grêmio com o Douglas Costa. Até agosto deste ano, o Grêmio tinha que ter feito pagamento de 4 milhões e 800 mil reais, pagou cerca de 2 milhões. Então não pagou nem metade do que estava previsto.
O Douglas Costa, aos 34 anos de idade, está desde 2024 na Austrália, no Sydney Football Club, e tem lá 25 jogos com 6 gols e 8 assistências. Não deixou muita saudade por aqui e ainda tem esta conta para pagar. Para fechar, Natan Pescador, o contrato dele termina em dezembro deste ano. Ele que está desde abril de 2023 no Grêmio. Nesta janela, ele poderia assinar um pré-contrato com alguma outra equipe, ficar livre no final do ano, mas não fez isso porque não tem uma proposta vantajosa para sair do Grêmio. Então começou de parte do Grêmio, o Grêmio tentou negociar, vender o jogador, não deu. Então o Grêmio está tentando, a partir de agora, uma negociação para a rescisão do contrato do Natan Pescador para antecipar a saída dele do clube. Isso foi tratado e a informação foi trazida hoje pelo meu colega e amigo Jeremias Werneck. Aliás, se você não está seguindo o canal dele, já entra lá e começa a seguir também, porque é um conteúdo de ótima qualidade. A informação do Jeremias é que o Grêmio está negociando e tentando antecipar esta rescisão do contrato com o Natan Pescador, né? O Grêmio tem um valor para pagar para ele de salários até dezembro. Aí tenta um ajuste do cronograma de pagamentos para que o Natan Pescador saia agora do Grêmio e aceite o pagamento destes valores que ele tem a receber até dezembro dentro de um cronograma de pagamentos que o Grêmio está fazendo, né? Então, este é o trabalho para que o Natan saia agora e, né, para ele pode ser interessante também, se o valor proposto, a forma de pagamento que for proposta pelo Grêmio seja interessante para ele, porque ele fica livre, assina a rescisão de contrato, vai embora e pode jogar onde ele quiser, né? Para ter sequência, para poder ser titular ou jogar mais em algum outro clube do futebol brasileiro ou do exterior. Então, esta é a tentativa do Grêmio, antecipar a saída dele com uma rescisão de contrato imediata. A negociação está em andamento. Então é isso, pessoal. Começando a semana com muita coisa no Grêmio, situação do Mano Menezes, possibilidade de saída do Natan Pescador, este valor de dívida do Grêmio com o Douglas Costa, e tem outras coisas que eu vou abordar mais para frente em outros vídeos aí, que é também as tentativas de contratações do Grêmio e uma atualização sobre Roger Guedes, o jogador que o Grêmio tenta contratar nesta semana. Vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Valeu, pessoal. Boa semana a todos.